Ontem eu estava contando para vocês que o Cabral e sua esquadra saíram de Porto Seguro em 2 de maio, desceram pelo litoral brasileiro até mais ou menos onde é Cabo Frio, depois rumaram para contornar lá o sul da África e seguir para as Índias. Porém, chegando ali no Cabo da Boa Esperança, houve uma tempestade violenta e várias naus naufragaram, eles perderam quase 400 homens mortos. O Bartolomeu Dias, que havia batizado o cabo como Cabo das Tormentas, acabou provando que tinha razão, porque ele mesmo foi um dos que morreu ali. E, enfim, algum tempo depois, alguns dias depois, algumas naus portuguesas se reagruparam um pouquinho mais acima, no litoral leste da África, numa ilha próxima ao litoral, onde hoje seria o Quênia, tá? Beleza. Ali eles se organizam para continuar a viagem. Tem alguns contratempos, não vamos entrar em tantos detalhes, mas de fato eles conseguem, com o auxílio de um piloto hindu, navegar até Calicut. Então, em 13 de setembro, pouco mais de 6 meses após terem partido de Lisboa, eles atingiram seu objetivo, Calicut. É verdade que chegaram lá com metade da frota, quase metade dos homens, mas conseguiram chegar. Chegaram ainda, né? Assim, as embarcações ficaram muito deterioradas com a tempestade no sul da África, mas eles conseguiram se reorganizar, recuperar as naus e chegaram em Calicut em setembro. O fato é que eles ainda estavam com seus navios carregados com aquelas armas poderosas que Dom Manuel tinha preparado. Chegando em Calicut, o Cabral fez uma demonstração do poder de fogo dos seus navios, o que impressionou muito a comunidade local. Tá? E aí, depois de negociar com Samorim, digamos assim, uma negociação pacífica, mas assim, tensa, né? Muito bem. O Cabral, diferentemente do Vasco da Gama, que tinha levado presentes, vamos dizer assim, presentes muito aquém do que o Samorim estava acostumado, o Cabral levou moedas de ouro, moedas de prata, tecidos de seda bordados com ouro e prata, com fios de ouro e de prata, e de maneira que, aliando o seu poder de fogo demonstrado com seus canhões, com aqueles belos presentes, Cabral conseguiu a autorização do Samorim para fundar uma feitoria no porto de Calicut. Então, esse era o objetivo da frota. O objetivo foi alcançado. Passam a negociar, a feitoria é isso, é um ponto de comércio. Então, eles passam a negociar, o objetivo dos portugueses era levar as especiarias da Índia para a Europa, sem passar por todos os intermediários que havia, se a viagem fosse feita pelo interior, passando pelo mar Mediterrâneo. Tá. Porém, havia um domínio de comerciantes árabes e hindus, naturalmente, no comércio de Calicut. E essa concorrência atrapalhava os negócios dos portugueses. Mas se fosse só isso, estava bom. Mas, em dezembro de 1500, 300 homens, entre árabes e hindus, armados, atacaram a feitoria portuguesa e mataram mais ou menos 50 homens. Entre esses homens morreu o Pero Vaz de Caminha e 6 franciscanos, aqueles que acompanhavam Dom Henrique, aquele que rezou a primeira missa. De maneira que Cabral se revoltou com aquilo, obviamente, ficou emputecido e mandou bombardear a cidade, matou mais um monte de gente, as relações ficaram, obviamente, romperam relações, o Samorim com Cabral. E alguns dias depois o Cabral rumou mais para o sul, chegou em Coxim, acho que é 200 quilômetros ao sul de Calicut. Em Coxim ele encontrou vamos chamar assim, um líder, né? Eu acho que era um rajá, que era inimigo do Samorim de Calicut. E aí ele conseguiu, em Coxim, fundar uma feitoria portuguesa, carregar os seus navios com especiarias e partir
para Lisboa. Eles vão partir para Lisboa precisamente, deixa eu ver se eu tenho a data aqui, em janeiro de 1501, tá? Então, em dezembro, houve o problema do ataque à feitoria em Calicut, ele bombardeia Calicut, vai mais para o sul, em Coxim ele funda uma feitoria portuguesa, consegue negociar especiarias num preço aceitável para ele, enche seus navios de gengibre, pimenta, etc. E em janeiro de 1501 parte de volta a Lisboa. Tá certo, pessoal? É isso. Amanhã, então, eu conto para vocês como foi a viagem de volta até Lisboa. Ok? Um abraço.